mais facilidade, com boa altura, aos ouvidos de quem ouve. Temos os aparelhos. Mas permita a Deus, irmãos, que não uma brisa marinha ou uma brisa terrestre, mas a brisa do Espírito Santo nesta noite. Leve esta palavra aos nossos ouvidos, aos ouvidos de todos que estão ouvindo, e não fique só nos ouvidos, desça também no coração e faça a obra que esta palavra veio para fazer. E a palavra de Deus é como a chuva, ela não vem em vão, ela vem para realizar ali, irmãos, uma grande tarefa, realizar obras, pois a chuva descendo à terra faz germinar semente, faz crescer a planta, faz, irmãos, movimento do plano de Deus. E esta palavra, tenho por certo, não veio e não está vindo em vão, mas ela vai ter o efeito desejado por aquele que ama as nossas almas. Irmãos, veja então, Jesus ensinava por parábolas. Uma parábola é uma comparação, e Jesus usava comparações, usava deste recurso de parábolas, pois quem ouvia eram pessoas simples, muitos lavradores, outros eram pescadores, outros eram também criadores de ovelha. Então, por isso, Jesus usou todas essas alternativas, uma hora dizendo de rebanho de ovelhas ou de uma ovelha que se desgarra, outra hora usando, irmãos, de lançar como pescador que lança a rede, outra hora usando argumentos da parte da lavoura, das plantas, como nesta parábola que nós notamos aqui neste evangelho, irmãos, é a primeira parábola que ele propôs, e é de fato um arcabouço, uma construção da parábola de uma forma maravilhosa, fácil de ser entendida. E ele diz: vocês precisam entender esta parábola. Eis que o Senhor vai falar contigo como uma mãe fala com o filho, que ainda é pequeno e nem entende, mas a mãe não cansa de conversar, de falar, de explicar, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, ele propôs essa parábola e disse: olha, ouvi, ensinava por parábolas que dizia a respeito da sua doutrina, do que ele tinha que ensinar. Então ele começa dizendo: escutem-me, ouçam, não tenham ouvido de mercador. Sabe o que é ouvido de mercador? Quem trabalha na feira, no mercado, ele ouve tanta coisa e tanta gente falando em volta dele que ele nem sabe nada. É um ouvido que ouve tudo e não entende nada. Ouvido de mercador. Mas Jesus queria ouvidos para ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E nós viemos no culto com ouvidos para ouvir. E aquele que ouvir, realmente buscando entender, apreender e aprender o que o Senhor manda, a palavra faz o efeito que veio para ser feito. Aquele que ouve, ouvi mais uma vez, mas nem entendi bem. Então é ouvido de mercador. Ouve tudo, não retém nada, não aprende nada e não obedece. Quem tem ouvidos para ouvir, reter e aprender e pôr em prática, é para este que o Senhor manda a palavra. Então ele disse: escutem, ouvi, e começa a expor.
Eis que saiu um semeador a semear. E ali tinha muitos lavradores que sabiam muito bem que havia uma forma comum de semear o trigo, a cevada, o centeio. O semeador saía com uma peça que normalmente era uma medida de sementes, ou até mesmo um embornal na lateral, e previamente onde havia sido escavado ali as covas para semear, ele jogava a semente, andando e jogando a semente. Então o Senhor usou desta forma, irmãos, de parábola, desta analogia do semeador, dizendo: eis que um semeador saiu a semear. E aconteceu que, jogando ele a semente, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, porque o caminho, a terra fica batida pelos pés, pelo muitos que passam, tanto gente quanto animais, e até mesmo roda de algum tipo de carroça da época. Então ali é um terreno batido, um terreno duro, e a semente não entra na terra. E logo vêm as aves e come a semente que era para germinar e produzir frutos. E outra parte caiu sobre lajes de pedra, lugar pedregoso, e ali não havia muita terra, nasceu, porque o buraco se estava sendo feito como uma cova para receber a semente, ficou muito raso, e então nasceu logo, nasceu até prematuramente, mas saindo o sol, queimou a plantinha, e como não tinha raiz, secou-se. Uma terceira parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos junto com o trigo ou centeio, os espinhos sufocaram e não deu fruto. Mas uma outra, quarta parte, caiu em boa terra, deu fruto, a planta foi viçosa, cresceu e os frutos foram maravilhosos, sendo que alguma caninha do trigo ali, de 1 grão, produziu 30 grãos. Outro pezinho produziu 60 de um que foi plantado. E outros 100. E Jesus então disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, os diferentes tipos de terrenos são os diferentes tipos de corações humanos. Tem pessoa que não quer saber nada da palavra da salvação, do Evangelho.